Imagine a cena: um dia que deveria ser de celebração, cheio de risos e abraços, transforma-se em um campo de batalha onde o amor é posto à prova. Foi exatamente isso que aconteceu com Lídia no seu aniversário de 28 anos, quando uma visita inesperada mudou tudo. E não qualquer visita, mas aquela que carrega consigo o peso de anos de tensão, expectativas e um amor possessivo capaz de sufocar até os mais fortes. Caros ouvintes, aqui é André Branco, e hoje no canal Almas Entrelaçadas vamos mergulhar em uma história que vai fazer você repensar os limites do respeito, do amor e da família. Prepare-se para uma narrativa que vai mexer com suas emoções e, quem sabe, fazer você olhar com outros olhos para os conflitos que muitas vezes ignoramos. Ksenia Mikhailovna não era uma mulher comum. Aos 58 anos, ela se via como uma estrategista da vida, convencida de que os homens, especialmente seu filho Igor, aos 32 anos, eram eternos meninos perdidos, incapazes de tomar decisões sem a orientação firme de uma mãe. Para ela, o casamento de Igor com Lídia foi um erro desde o início. Afinal, que mulher independente, com uma carreira promissora em uma multinacional, um salário que muitos invejariam e um apartamento próprio herdado da avó, poderia ser digna de seu filho? Ksenia enxergava em Lídia não uma nora, mas uma rival. Alguém que disputava não apenas o afeto de Igor, mas também o controle sobre ele. Os 2 primeiros anos de casamento foram uma sucessão de pequenas guerras. Ksenia aparecia sem avisar, criticava o tempero dos pratos de Lídia, questionava suas escolhas domésticas e, acima de tudo, não escondia o descontentamento por ainda não ter netos para exibir como troféu. Igor, embora tentasse mediar os conflitos, sempre acabava cedendo à pressão materna, afinal, quem poderia desafiar décadas de uma educação que o condicionou a obedecer? Lídia, por sua vez, engolia seco. Amava o marido profundamente e sabia que um confronto aberto com a sogra poderia destruir o pouco de paz que ainda restava em seu lar. Então, ela sorria, ouvia os conselhos não solicitados e guardava para si a frustração que crescia a cada dia. Mas até a paciência mais bem treinada tem um limite. E esse limite foi ultrapassado quando Ksenia, após uma briga épica com a vizinha da sua antiga república envolvendo xingamentos, ameaças e uma disputa absurda pela vez no banheiro, decidiu que era hora de uma mudança radical. Se não posso viver em paz lá, vou viver aqui, pensou. E qual o melhor momento para executar seu plano do que justamente no aniversário da nora? Um presente que, com certeza, Lídia nunca esqueceria. Na manhã de 27 de abril, Lídia acordou com o coração leve. O dia prometia ser perfeito, um jantar íntimo com Igor, flores sobre a mesa, uma nota carinhosa deixada pelo marido antes de sair para o trabalho. Ela até imaginou como seria a noite, só os dois, celebrando mais um ano de vida juntos. Os convidados só chegariam às 6, então tinha tempo de sobra para preparar tudo. Fez as unhas, escolheu o vestido, planejou o cardápio. Tudo parecia em harmonia, até que, às 4 da tarde, a campainha tocou. Ao espiar pelo olho mágico, Lídia sentiu um calafrio. Ksenia estava do lado de fora, com 2 malas gigantes e um sorriso que mais parecia um aviso de tempestade. Não pode ser, pensou. Mas era. Ao abrir a porta, antes mesmo que pudesse pronunciar um bom dia, a sogra anunciou, com a naturalidade de quem comanda um exército: cheguei para ficar. Você, minha querida, pode arrumar suas coisas e voltar para a mamãe. Esta casa agora é minha, e do meu filho, claro. Lídia ficou paralisada. Ksenia não esperou o convite. Entrou como se fosse a dona do lugar, jogou a bolsa sobre o sofá e começou a inspecionar cada canto com o olhar de quem já se considera no direito de julgar. Do que a senhora está falando? Lídia conseguiu balbuciar, enquanto uma onda de indignação subia pela sua garganta. Estou falando que Igor é meu filho, e seu lugar é ao meu lado, não ao lado de uma estranha, respondeu Ksenia, desamarrando o cachecol com a tranquilidade de quem acaba de conquistar um território. Esta é a minha casa, Lídia tentou argumentar, segurando a voz para não gritar. Igor é meu marido. Nós moramos aqui juntos. Ksenia riu, um som seco e cheio de desdém. Prove. Mostre-me os documentos que comprovam que este apartamento é só seu. Ou será que você está escondendo algo? Lídia sentiu o chão tremer. Sim, a escritura estava em seu nome, herança de sua avó, mas ela não ia se rebaixar a justificar sua vida para aquela mulher. Não preciso provar nada. Este é o meu lar, e não vou a lugar nenhum. Foi então que Ksenia deu o próximo passo.
sem mais delongas, dirigiu-se ao quarto e começou a esvaziar os armários de Lídia, jogando suas roupas no chão como se fossem lixo. O que a senhora acha que está fazendo? Lídia explodiu, correndo atrás dela. Estou ajudando você a fazer as malas, respondeu Xenia, sem sequer olhá-la nos olhos. Quanto antes você sair, melhor para todos. Igor já é adulto, precisa escolher suas prioridades. Lídia tentou segurar seu braço, mas Xenia se soltou com um movimento brusco. Não me toque. Sou a mãe dele, tenho mais direitos aqui do que você. As duas ficaram frente a frente, respirando pesado. Lídia era mais alta, mais forte, mas algo dentro dela a impedia de usar a força contra uma mulher mais velha, por mais injusta que fosse. Então, ela pegou o celular. Vou ligar para o Igor. Ligue, desafiou Xenia, com um brilho triunfante nos olhos. Vamos ver quem ele vai escolher, a mãe que o criou ou a esposa que o está afastando. As mãos de Lídia tremiam enquanto discava. Igor atendeu após alguns toques, claramente no meio de uma reunião. A princípio, não acreditou no que ouvia. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou, incrédulo. Ela está jogando minhas coisas fora, Igor. Sua mãe chegou aqui com as malas e disse que vai morar conosco, que eu tenho que sair. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, um suspiro pesado. Já estou indo. Quando Igor chegou, encontrou um cenário de guerra. Xenia, que minutos antes agia como uma general implacável, transformou-se em uma mãe frágil e magoada. Filho, não aguentei mais morar naquele inferno. Sua mulher tem espaço de sobra aqui, não vai fazer diferença. Igor, vermelho de raiva e vergonha, tentou ser firme. Mãe, este apartamento é da Lídia. Não podemos simplesmente invadir a casa dela. Xenia cruzou os braços. Então é isso? Você escolhe ela? O silêncio que se seguiu foi cortante. Lídia observava a cena, sentindo algo se quebrar dentro de si. 3 anos de tolerância, de sorrisos forçados, de engolir ofensas, e agora aquela mulher tentava roubar não só sua casa, mas seu marido. Xenia, disse ela, com uma calma que a surpreendeu. Eu entendo que você é a mãe dele. Mas antes que pudesse continuar, a sogra a interrompeu, erguendo a voz como uma espada, e você nunca será. Era a gota d'água. Lídia olhou para Igor, que parecia perdido entre duas mulheres que o amavam de maneiras tão diferentes. E então, ela soube o que tinha que fazer. Não por ódio, não por vingança, mas por respeito a si mesma. Porque algumas batalhas não são para serem ganhas, são para serem encerradas. Não era contra Igor que Lídia falava, era pela sua casa, pelo seu espaço, pela dignidade que lhe haviam roubado gota a gota, sorrateiramente, como se o direito de ser dona do próprio lar fosse um privilégio a ser negociado. E não, ela não pediria permissão. Não mais. Algo dentro dela estalou. Anos de frustração contida, de humilhações engolidas em silêncio, de sorrisos forçados enquanto a sogra pisoteava seus limites como se fossem tapetes de boas-vindas, tudo isso jorrou de uma vez, uma enxurrada impossível de conter. Lídia avançou até ficar tão perto de Xenia Mikhailovna que pôde ver cada ruguinha de desdém em seu rosto, cada sombra de superioridade nos olhos claros. Olhou-a fixamente, sem pestanejar, e quando falou, sua voz era gelada, mas firme como aço temperado. Você sabe muito bem que vive confortável aqui. Demais, na verdade. Mas se quiser continuar, vai seguir minhas regras. Um sorriso irônico curvou seus lábios. Não se anime. Não é uma negociação. Xenia Mikhailovna arqueou as sobrancelhas, convencida de que já havia vencido. Vote e dogovorilis. Vejam só, chegamos a um acordo. Como se Lídia fosse mais uma das mulheres que se curvavam aos seus caprichos. Como se aquela casa fosse um território conquistado, e não um lar que ela, Lídia, havia construído com suor e amor. Não tão rápido, cortou, virando-se para a porta com a elegância de quem já decidiu o desfecho. Primeiro, você vai pagar 1/3 das contas. Abriu a porta com um gesto teatral, como se convidasse a sogra a admirar a vista. Segundo, cada um limpa a própria bagunça. Terceiro, e aqui sua voz baixou, carregada de uma advertência que não deixava espaço para réplicas, nem uma palavra sobre como eu administro minha casa.
Antes que Ksenia Mikhailovna pudesse reagir, Lídia já arrastava as malas para o corredor. Os vizinhos, alertados pelo barulho, começaram a espreitar pelas frestas das portas, mas ela não se importava. Que assistissem. Que aprendessem. O que você está fazendo? Berrou a sogra, o rosto vermelho de indignação. Lídia nem olhou para trás. Ensino você a pedir. Empurrou a última mala para fora e se virou, cruzando os braços. Se quiser ficar, peça educadamente. E me dê um bom motivo para aguentar sua presença aqui. Ksenia Mikhailovna ofegou, como se tivesse levado um tapa. Igor! Gritou, apelando para o filho, que permanecia paralisado no meio da sala, o rosto um mapa de conflito. Você vai permitir que ela fale assim comigo? Lídia não deu tempo para que ele respondesse. Seus olhos encontraram os de Igor, e neles havia um desafio que não admitia meias palavras. Sua escolha, Igor. Ou sua mãe aprende a respeitar nosso lar, nossa família, fez uma pausa deliberada, ou ela arruma as malas de vez. Silêncio. Ksenia Mikhailovna engoliu em seco. Pela primeira vez em anos, não havia aliados, não havia trunfos. Só uma porta entreaberta e o frio do corredor, testemunha muda de sua derrota. Mamãe, murmurou, a voz trêmula de uma fragilidade calculada. Talvez a gente deva conversar. Lídia não cedeu. Não agora. Não depois de tudo. Fale com a mão na maçaneta, disse, indicando a saída com um gesto seco. A sogra hesitou. Os olhos brilharam com lágrimas de crocodilo, mas Lídia conhecia bem aquele jogo. Esperou. 1 segundo. 2. Até que, finalmente, Ksenia Mikhailovna cruzou o limiar, arrastando os pés como uma rainha deposta. A porta se fechou com um clique definitivo. Do lado de fora, os soluços começaram, altos, teatrais, feitos para serem ouvidos. Ingrato. Cruel. Uma nora sem coração. As palavras ecoavam pelo corredor, misturadas ao murmúrio dos vizinhos, que agora observavam o espetáculo com um misto de diversão e piedade. Igor afundou no sofá, as mãos nos cabelos. Lilda, sua voz quebrou. É a minha mãe. Como você pode? Como eu posso? Lídia se aproximou, ajoelhou-se diante dele e segurou seu rosto entre as mãos. Ela te criou, Igor. Mas eu te amo. E amor não é deixar que destruam o que a gente construiu juntos. Ele fechou os olhos, como se a verdade doesse. Eu só não queria magoá-la. E eu não quero que ela nos magoe mais. Os soluços lá fora foram ficando mais fracos. Ksenia Mikhailovna percebera que sua plateia havia perdido o interesse. Meia hora depois, um toque tímido na porta. Lidosha, a voz era doce, quase infantil. Posso entrar? Preciso usar o banheiro. Lídia abriu a porta, mas não se moveu. Primeiro, peça desculpas. De verdade. Os dentes da sogra se apertaram. Por um instante, Lídia pensou que ela preferiria fazer xixi no corredor a ceder. Mas a necessidade, ou talvez a humilhação de ser vista ali, sentada em cima de suas próprias malas, falou mais alto. Desculpe, resmungou, as palavras saindo como veneno. Eu me exaltei. Por quê? Ksenia Mikhailovna encarou, furiosa. Por tentar te expulsar. E por jogar suas coisas fora. Melhor. Lídia afastou-se, permitindo que ela passasse. Agora entre. Mas saiba, isso não é um convite para ficar. É uma trégua. Quando a sogra saiu do banheiro, Lídia já estava sentada à mesa, com um contrato improvisado na frente, regras claras, prazos, consequências. Você pode ficar um mês, disse, deslizando o papel na direção dela. Enquanto resolve sua vida. Mas como convidada, não como dona. E se mexer no que é meu, se criticar como eu vivo, se tentar manipular Igor, fez uma pausa, deixando a ameaça pairar, você sai na mesma hora. Ksenia Mikhailovna olhou para o papel, depois para Nora. Pela primeira vez, não havia ódio em seus olhos. Havia algo pior, o reconhecimento de que havia perdido. Um mês, repetiu, como se testasse o peso da palavra. Um mês, confirmou Lídia. E não um dia mais.
Igor suspirou aliviado quando a mãe, finalmente, assinou. O conflito havia terminado. Pelo menos por enquanto. Mas ambas sabiam, aquela não era uma rendição. Era um armistício. E na próxima batalha, Lídia estaria ainda mais preparada.